Escolhido, a verdade é um golpe brutal, mas libertador. Eles se reuniram, não em segredo, mas em uma sala cheia, e ali, diante de testemunhas, revelaram o plano frio e calculado para te humilhar. Você não era apenas uma preocupação, você era o alvo central de uma conspiração de grupo, desenhada meticulosamente para derrubar tudo o que você construiu. O que eles não sabiam é que o universo estava ouvindo cada palavra e gravando cada intenção para criar a sua maior virada. A traição que aconteceu nas sombras transformou-se no exato motor da sua maior ascensão. Você sente essa energia? É o seu espírito avisando. A pessoa que arquitetou sua queda está se aproximando novamente, com uma máscara de falsa casualidade, pedindo ajuda, querendo consertar o que quebrou. Não é reconciliação, é reconhecimento das suas defesas. Neste momento, você precisa entender que a sua força é um escudo forjado no fogo que eles tentaram usar para te queimar. Você está protegido por forças que eles sequer conseguem imaginar. E hoje vou te revelar como o universo reverteu cada golpe, transformando o plano de destruição deles na sua vitória definitiva. Se você sente essa verdade vibrando na sua alma e aceita essa ativação de proteção divina e vitória, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Curta este vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma orientação profética e, o mais importante, comente o número aqui embaixo. Ao escrever 77, você declara ao universo que aceita a ativação energética e a confirmação de que você é um escolhido inabalável. Comente 77 agora. Eles vieram até você com um sorriso, falando em reconciliação e deixar o passado para trás. Isso era o mel. Mas sua alma sabia que havia um veneno mortal pingando de cada palavra. Você sentiu a agenda, a intenção fria de te puxar de volta para o pântano que você abandonou. Essa não era uma oferta de paz, era uma missão de reconhecimento para estudar suas defesas. Você não caiu porque a sua intuição disparou o alarme. Você percebeu que a raiva deles não era sobre você, mas sobre o sucesso que eles não podiam tolerar em sua própria vida. Pense nisso. Eles precisaram reunir uma sala cheia de cúmplices, montar slides e traçar um plano de guerra psicológica só para tentar diminuir a sua luz. Isso prova o quão grande é a sua força. Pessoas comuns não inspiram campanhas tão elaboradas. Seu crescimento incomodou tanto que a única saída que encontraram foi tentar te humilhar publicamente. Mas o universo não permitiu. Cada arma que eles tentaram forjar contra você não só falhou, mas ricocheteou, atingindo a própria fundação da existência deles. Você é forjado em fogo. A malícia deles só serviu como combustível para a sua ascensão. Você sobreviveu a essa conspiração porque não estava lutando sozinho. A intervenção divina não foi um milagre aleatório. Foi a sua soberania sendo manifestada, demonstrando que você é inatingível. O plano deles era te destruir, mas acabou sendo o mapa que o universo usou para te elevar a um nível que eles jamais alcançarão. Essa história não é sobre a queda deles, é sobre a prova irrefutável da sua invencibilidade. Mas se o mel continha veneno, o que você acha que custou a eles criar todo esse açúcar tóxico? Honrar a sabedoria que te fez sair daquela prisão é reconhecer que o seu eu de antes, aquele que estava sendo sistematicamente drenado, não tinha o nível de discernimento que você tem hoje. Você sentiu o veneno, mas aguentou porque te fizeram duvidar da sua própria intuição. Agora pare e pense. A mesma força que te avisou lá atrás, antes do caos se instalar, é a mesma que te tirou de lá, no momento exato, antes que a máscara caísse completamente e te atingisse. O que parecia exaustão era, na verdade, sua alma lutando por sobrevivência. Não confunda a dor do passado com fraqueza. Entenda que cada momento de dúvida foi um tijolo na muralha de ferro que você se tornou.
Sua soberania reside em reconhecer que a tentativa de te humilhar, aquele plano mirabolante que montaram em uma sala cheia de ódio, foi o maior tiro no pé. Por quê? Porque transformou você em uma lenda. Você foi forjado por fogos que eles nem conseguem imaginar. Você não é apenas o sobrevivente. Você é a prova viva de que a energia tóxica se autodestrói. Eles acharam que você rastejaria de volta, mas o que viram foi você voando para altitudes onde eles jamais terão acesso. Seu sucesso não é uma questão de sorte, é a colheita divina da sua integridade, e isso é algo que dinheiro e inveja nenhuma pode comprar ou replicar. Você se libertou de uma armadilha, mas a sua vitória completa exige que você entenda a última peça do quebra-cabeça. O universo não só te protegeu do plano deles, ele usou o próprio plano para te elevar. A chave para desativar qualquer ataque futuro está na compreensão de como a sua frequência de luz fez com que a escuridão deles se revelasse. Mas o que acontece quando a proteção divina se manifesta de uma forma que parece um castigo, mas é na verdade a maior bênção da sua vida? Eles fizeram a reunião, sim, montaram um conselho, como se sua vida fosse um mapa de guerra a ser invadido. Contaram a um grupo inteiro que você havia crescido demais, que seu sucesso era um insulto e que precisavam humilhá-lo. Usaram sua história, suas conquistas e até sua alegria como munição para pintar você como o vilão. O plano era coordenado. Desmantelar sua reputação, sabotar seus projetos e fazer você rastejar de volta para o controle deles, quebrando o seu espírito. Mas o que eles não entenderam é que enquanto eles se concentravam em arquitetar sua queda nas sombras, a luz que você carrega estava sendo amplificada. A inveja deles se transformou em um holofote que só serviu para destacar o quão longe você havia chegado e o quão patéticos eram os esforços de quem parou no tempo. Pense nisso. A complexidade do plano deles não prova a sua fraqueza, mas sim a sua força indestrutível. Ninguém gasta tanta energia, tempo e planejamento para derrubar uma pessoa comum. A dedicação obsessiva deles à sua ruína é a prova mais clara de que eles reconhecem em você um poder autêntico, uma força que ameaça a frágil superioridade que tentam projetar. Enquanto eles detalhavam como fariam você perder tudo, você estava, sem saber, sendo blindado pelo universo. Cada passo que eles davam na escuridão criava uma reação em cadeia de proteção ao seu redor. Sua intuição se tornou um escudo. Seus novos parceiros de negócios se tornaram testemunhas, e a própria toxicidade deles começou a repelir aqueles que recrutavam. Você não está apenas sobrevivendo a esse ataque. Você está sendo elevado por ele. Cada tentativa de golpe falhou e ricocheteou, atingindo o conspirador principal com juros cósmicos. O que eles planejaram como seu fracasso está se transformando no testemunho mais estrondoso da sua invencibilidade. Mas a parte que realmente vai redefinir o que você pensa sobre justiça divina ainda está por vir. Porque a pessoa em quem eles mais confiavam, aquela que sabia de todos os segredos e participava de cada detalhe sujo, está prestes a se tornar o instrumento perfeito para a sua exposição total. E é nesse momento que você vai entender, de uma vez por todas, o que significa ter o destino ao seu lado. Eles não apenas tentaram apagar o seu brilho, eles convocaram uma reunião, uma conspiração de covardes, para discutir a melhor forma de diminuir a sua luz. Pense nisso. Qual parte do seu sucesso exigiu um plano de guerra de um grupo inteiro? Não foi a sua falha, mas a sua soberana ascensão que os aterrorizou. Sua autenticidade é uma ameaça direta à fachada de toxicidade deles. Você lembra daquele momento em que dividiu um sonho e a resposta que recebeu não foi um não direto, mas um "será que vale a pena?"
um ceticismo sutil, cirúrgico, desenhado para fazer você duvidar do seu próprio poder. Essa energia de sabotagem nunca foi sobre você. Foi sobre eles, tentando controlar uma força, a sua, que sabiam ser superior. Você passou pelo fogo e se recusou a ser cinzas. A proteção divina em torno de você não é passiva. Ela é ativa e transformadora. Cada ataque coordenado contra sua reputação, cada sussurro venenoso sobre seu caráter, não só falhou em lhe atingir, como ricocheteou, expondo a verdadeira malícia de quem o orquestrou. Sua intuição, aquela sensação incômoda no estômago, estava agindo como seu sistema de defesa, guiando você para longe de armadilhas que eles meticulosamente prepararam. Você estava focado em construir o seu futuro, enquanto eles estavam ocupados tramando sua ruína. Esse contraste não é apenas um acaso, é a prova de que sua paz interior é o seu maior superpoder, e é exatamente por isso que eles te temem. O universo tem uma forma sublime de garantir que a justiça não seja apenas servida, mas que se torne um espetáculo inesquecível para todos. Aquilo que eles acharam que seria seu calvário, a trama para te humilhar, se tornou o palco para sua maior exaltação. As pessoas que tentaram recrutar para derrubar você acabaram testemunhando a sua integridade e a instabilidade deles. Mas a parte mais intrigante de toda essa história, que muda o jogo, é o que aconteceu com o confidente mais próximo do seu algoz. A pessoa que conhecia cada detalhe da conspiração. Você não vai acreditar em quem essa pessoa se tornou no clímax dessa saga, e porque a verdade que ela está prestes a liberar é a chave final para você entender a profundidade da sua invencibilidade. Pense nisso. Enquanto a trama era tecida na escuridão, com uma sala cheia de pessoas ouvindo o plano de te diminuir, o universo estava fazendo a sua própria gravação. O subtítulo, "O universo estava gravando tudo no livro cósmico", não é metáfora, é um registro da sua soberania. Cada gota de energia que tentaram sugar, cada dúvida cirúrgica que plantaram em sua mente e cada mentira contada sobre você para aquele grupo estava sendo meticulosamente catalogada para um acerto de contas cósmico. Você pensou que estava sozinho enfrentando o caos, mas cada ataque serviu apenas para acionar um sistema de defesa divina que transforma veneno em vitamina. Seu poder autêntico era a ameaça real, e o que eles chamaram de fraqueza era, na verdade, o seu maior trunfo, uma intuição inabalável que sempre te guiou para a saída. Enquanto a conspiração se desenrolava, você estava sem saber, sendo fortalecido e blindado. Cada passo que você deu para longe da toxicidade não foi apenas uma decisão sua, foi uma intervenção divina orquestrando a sua fuga perfeita. Eles tentaram te humilhar publicamente, mas, ao fazer isso, expuseram a própria podridão interna a um círculo de testemunhas que rapidamente se afastaram. Você estava focado em construir seu futuro, no seu sucesso, na sua paz, na sua luz, e é por isso que os planos deles desmoronaram tão espetacularmente. Não se trata de sorte, mas de alinhamento. A sua frequência estava tão elevada que o ódio deles simplesmente não conseguia se conectar, ricocheteando e atingindo quem o emanou. Você não precisou lutar, você só precisou continuar a crescer. Este registro cósmico agora se fecha e o saldo é claro. A tentativa de te destruir se tornou o catalisador da sua ascensão. A vitória não é só sobre o fracasso dos planos deles, mas sobre a revelação da sua própria invencibilidade. Você suportou o fogo e saiu dele forjado em diamante, inalcançável e protegido. Mas se tudo isso estava sendo gravado no livro cósmico,
Isso significa que não foi apenas sobre o passado. A mesma inteligência divina que desmantelou essa trama está agora escrevendo o próximo capítulo da sua vida, um capítulo que depende inteiramente de uma única e profunda verdade que você ainda precisa abraçar. Qual é essa verdade que transforma proteção em manifestação? Você precisa entender o verdadeiro significado por trás do fracasso da conspiração. Quando eles contaram o plano para humilhar você a um grupo de pessoas, o que realmente aconteceu foi uma revelação. Aqueles recrutas não viraram as costas por causa de um súbito acesso de moralidade. Eles viraram as costas porque a maldade era palpável, o ódio era visível. Eles viram o quão consumido e desesperado este indivíduo estava para derrubar você, e isso os assustou. Você é tão protegido, tão poderoso em sua ascensão, que o simples fato de tentarem formar um exército contra você fez com que todos os cúmplices potenciais sentissem repulsa. A sua luz não apenas os ofuscou, mas também iluminou a podridão de quem os recrutava. A soberania é sua e ela se manifesta no discernimento dos outros. Pense nisso. Eles calcularam cada passo, prepararam apresentações e falaram com veneno, mas o efeito foi zero. Por quê? Porque você opera em uma frequência tão alta que o plano deles parecia uma armadilha amadora para quem tem alguma integridade. Você não precisou mover um dedo para se defender. Seus recrutas perceberam que participar daquele esquema significava se associar a uma energia tão destrutiva que colocaria em risco a própria estabilidade deles. Você se tornou um espelho que refletia a miséria deles e ninguém quis se sujar nessa lama. Você estava sendo defendido pelo bom senso das pessoas, uma proteção invisível que a inveja jamais poderia prever. A falha deles em recrutar aliados não é apenas uma derrota tática, é uma demonstração cósmica. O universo não apenas protege você, ele usa as próprias tentativas de ataque para isolar e desmascarar o agressor. A conspiração era o palco que revelou a verdade, e agora, com a poeira baixando, você precisa saber que o maior segredo desta saga não é quem te traiu, mas sim a identidade do cúmplice que, no auge do pavor, fez a coisa mais impensável para salvar a própria pele. Você viu, com seus próprios olhos, o plano meticulosamente desenhado para te fazer cair. Eles se reuniram, armaram o teatro do vitimismo e tentaram recrutar uma legião de pessoas, pintando você como o vilão que precisava ser humilhado. Mas o que eles não entenderam é que a sua luz é uma força autônoma. Ela não depende de aplausos ou aprovação externa. Enquanto eles estavam ocupados na escuridão, detalhando como te destruir, você estava lá fora, vivendo a sua verdade e construindo o seu império. O ódio deles não te alcançou. Apenas serviu como um holofote para expor a pequenez das intenções deles para todos que tinham olhos para ver. Sua soberania não está à venda. Você não é um peão no jogo de vingança de ninguém. Cada passo que você deu em direção à sua paz e propósito funcionou como uma blindagem de diamante contra toda a malícia lançada. A armadilha que prepararam para você não apenas falhou, mas ricocheteou com uma precisão cirúrgica, atingindo em cheio a credibilidade e o círculo de quem a armou. O universo estava te protegendo, sim, mas também estava usando essa conspiração como um megafone, anunciando para o mundo que você é inatingível por esquemas mesquinhos. A sua força não está em lutar contra a sombra, mas em expandir a luz até que a sombra não tenha mais onde se esconder. Agora, o que resta dessa operação de sabotagem é apenas o rastro do caos que eles mesmos criaram. Enquanto eles lidam com as consequências e o desmoronamento do castelo de cartas que construíram na mentira, você está livre para continuar a sua ascensão.
Mas há um detalhe nessa história de vingança que você ainda não viu. Algo tão surpreendente que transforma essa situação de justiça em um verdadeiro espetáculo cósmico. O que acontece quando o sistema que você tentou usar para destruir o outro se torna a prova irrefutável de que a verdadeira traição não foi contra você, mas contra o eu superior que você estava destinado a ser? Você está blindado por uma força que a mente humana comum não consegue mapear. Enquanto eles montavam seu conselho de guerra sombrio, detalhando planos para humilhar você, algo invisível, mas potente, já estava em movimento. As conspirações de grupo só funcionam quando a vítima duvida do seu valor, mas sua intuição, aquele radar que grita perigo quando a falsidade se aproxima, nunca parou de funcionar. Você sentiu a agenda tóxica escorrendo como veneno disfarçado de mel, e essa sabedoria inata é a sua primeira linha de defesa. Você não precisa de guardas de corpo. Você tem o discernimento forjado no fogo, tornando-o imune à arma que eles mais contavam: a dúvida. O que eles consideraram ser o seu calcanhar de Aquiles, sua ascensão e sucesso, na verdade se tornou o seu escudo indestrutível. Sua luz, que eles tentaram apagar metodicamente, apenas se intensificou, revelando a escuridão da obsessão deles a todos ao redor. O universo pegou o roteiro de vingança deles e o transformou no manifesto da sua glória. Enquanto se afogavam em planos para desmantelar sua reputação e sabotar seus passos, você estava construindo algo real, vibrante e fundamentado na sua verdade. O contraste entre sua paz e o caos deles se tornou tão gritante que até os recrutados para o ataque começaram a se afastar, reconhecendo a malevolência pura. Essa tentativa de te derrubar não foi apenas um fracasso, foi uma revelação. Foi o próprio universo usando a malícia deles para provar a sua invencibilidade. Você não está apenas sobrevivendo a esse drama cósmico. Você está triunfando de uma forma que redefine a palavra proteção. Mas se você pensa que a vingança divina parou por aí, ou que o ciclo de justiça está completo, prepare-se, pois o que se desenrolará a seguir não é apenas sobre a queda deles, mas sobre a ascensão da verdade mais profunda sobre quem você realmente é e o quão alto o destino ainda pretende te levar. Você acreditou que a sua vitória dependia apenas de se afastar, mas o golpe que derrubou quem te queria mal veio de dentro do círculo deles. Eles estavam tão obcecados em te vigiar, planejando sua queda em reuniões secretas, que esqueceram de proteger a própria retaguarda. A pessoa que mais confiavam, aquela que sabia de cada detalhe sujo, cada plano secreto, se tornou o instrumento da justiça cósmica. Você não precisou mover um dedo. O veneno que eles fabricaram acabou sendo consumido pelo próprio inimigo. Entenda que isso não é coincidência, é a lei de causa e efeito trabalhando em alta definição, especificamente a seu favor. A sua proteção é tão soberana que ela não só te blindou dos ataques, como também usou a fraqueza deles para servi-la. Você é o centro da sua própria história, e quem tenta te diminuir acaba sendo consumido pela própria toxicidade. A traição que testemunhamos prova uma coisa simples. Quando você opera na luz e na verdade, as sombras se desmoronam inevitavelmente de dentro para fora. O que aconteceu foi uma peça de teatro divina, e o instrumento da queda deles foi apenas um mensageiro do destino. Mas o mais profundo de tudo não é a vingança, e sim o que essa reviravolta te força a enxergar sobre si mesmo. O universo usou a deslealdade alheia para te mostrar o tamanho exato do seu poder inabalável. A pergunta que realmente importa, agora que a poeira baixou, é: se a sua ascensão exige que até mesmo o mais leal seja sacrificado em nome da sua verdade, o que mais o cosmos está preparado para expurgar da sua vida? As provas da conspiração estão agora sobre a mesa, e para você,
Não há mais como ignorar o que estava acontecendo nas sombras. Eles pensaram que ao reunir um grupo e declarar sua intenção de derrubá-lo, estariam minando sua força. Mas, na verdade, esse ato de desespero se tornou a evidência irrefutável de algo que sua intuição sempre soube. Seu poder autêntico era tão ameaçador que exigiu uma manobra de guerra psicológica em grupo. Veja bem, a ciência confirma que a verdadeira ameaça provoca reações exageradas, mas o que a ciência não mede é a proteção divina que transformou o plano de sua humilhação no mapa exato para o seu triunfo. Você está sendo confrontado com o fato de que a tentativa de fazer você rastejar de volta se reverteu de forma catastrófica. Enquanto eles gastavam cada gota de energia planejando sua queda, com slides, pontos de discussão e estratégias de ataque, você estava simplesmente vivendo e crescendo em sua luz. Essa diferença colossal de foco é a chave. Sua ascensão, a saúde de seus relacionamentos, o crescimento imparável de seus projetos, tudo isso era um reflexo constante e silencioso de quão irrelevantes os esquemas deles se tornaram. Cada sucesso seu era um prego no caixão da narrativa deles. O que acontece quando o universo decide que é hora de virar o jogo não é apenas um fracasso do inimigo, mas uma demonstração de sua invencibilidade. Você não apenas foi protegido, você foi elevado usando o caos deles como combustível. As pessoas que eles recrutaram acabaram se tornando testemunhas, e a pessoa em quem mais confiavam está prestes a se tornar o agente de sua completa exposição. Você entende agora que a trama toda não era sobre eles o humilharem. Era sobre a força cósmica demonstrar a você, sem margem para dúvidas, que tipo de poder reside em quem é verdadeiramente escolhido. O que o aguarda agora é a plena revelação de como o destino deles se tornou o seu mais potente depoimento de força. Qual é, afinal, a sua responsabilidade divina após receber essa prova irrefutável de proteção? O seu crescimento real aconteceu nos bastidores, em silêncio. Enquanto eles estavam ocupados e distraídos, montando aquele circo de vingança e fofoca, você estava focado na sua vida. Você estava construindo, se curando e, o mais importante, se fortalecendo em um nível que eles nem sequer conseguem imaginar. Toda a energia que gastaram planejando sua queda, você investiu no seu propósito e na sua paz. Por isso, quando eles finalmente olharam para cima, esperando ver você desmoronar, encontraram uma versão de si mesmo que era mais forte, mais brilhante e completamente inatingível. Eles pensaram que poderiam humilhá-lo, mas o plano deles só serviu como o mais poderoso catalisador divino. Você não precisou lutar contra o veneno, você apenas cresceu tanto que o veneno não podia mais alcançar sua altura. Você foi forjado no fogo, mas saiu dele como um diamante que reflete a luz e não a absorve. Entenda que a soberania é sua, a atenção que eles exigiam foi negada e a energia que eles cobiçavam foi redirecionada para o seu próprio campo de abundância. Sua invencibilidade não está na luta, mas na recusa absoluta de participar da mediocridade deles. Agora, pare e sinta a diferença entre onde você estava e onde está hoje. O plano era derrubá-lo, mas o resultado final foi a sua exaltação. A verdade é que o universo não apenas protegeu você, ele usou a malícia deles como a fundação de um novo degrau para a sua ascensão. A próxima etapa deste caminho vai revelar a você, com clareza cristalina, como a sua jornada é uma prova viva de que a traição pode ser, na verdade, a sua maior bênção. O que significa, então, quando o seu maior inimigo se torna o seu maior patrocinador? O que planejaram para te derrubar não foi apenas um erro, mas o maior erro estratégico da vida deles. Você precisa entender que toda aquela conspiração, a reunião de pessoas, a teia de mentiras montada para humilhar você publicamente, tudo isso
serviu apenas para provar uma coisa: o quão extraordinário você é. Pessoas comuns não inspiram um esforço tão coordenado para serem destruídas. Seu brilho autêntico e seu crescimento incomodaram tanto que mobilizaram uma campanha inteira, o que é, na verdade, um atestado gigantesco da sua potência. Você não apenas sobreviveu a essa guerra, mas emergiu dela forjado e elevado, com sua soberania intacta. Enquanto eles estavam ocupados cavando seu poço, você estava construindo sua própria escada para o céu. Sua mente estava focada na criação, no crescimento e na paz, enquanto a deles se consumia na obsessão destrutiva. O universo, que nunca dorme, observou cada passo falso e cada traição, transformando o veneno deles em seu próprio antídoto. Perceba que a verdadeira humilhação não foi a que tentaram impor a você, mas o fracasso retumbante deles em concretizar o plano. O que era para ser o seu palco de derrota se tornou o pódio da sua consagração, provando que você é, de fato, intocável e divinamente protegido. O mais impressionante nisso tudo é que, ao tentarem minar sua reputação e sabotar seu sucesso, eles involuntariamente construíram a plataforma perfeita para sua próxima fase. Cada calúnia que ricocheteou, cada testemunha que recuou do plano, cada peça de evidência que se voltou contra eles, tudo isso está agora pavimentando o caminho para uma verdade que mudará a forma como você se vê. Qual é o propósito mais profundo que a sua própria invencibilidade está prestes a desvendar? Eles se reuniram para derrubar você, mas esqueceram de um detalhe: a sua soberania não é negociável. Eles pensaram que iriam humilhar você, mas, na verdade, deram ao universo o palco perfeito para te exaltar. Cada mentira que contaram foi uma semente plantada que brotou como a sua vitória inquestionável. Não espere permissão para prosperar. O trono está livre. Você não apenas sobreviveu à conspiração, você a usou como combustível. Pare de se ver como vítima e pegue o que é seu por direito divino. Sua força não está em revidar, mas na calma absoluta de saber que sua proteção é um fato. Você não precisa provar nada a quem perdeu o direito de estar na sua presença. A coroa que você toma agora é feita de autenticidade e paz inabalável. Olhe para trás e veja a tempestade que tentaram criar. Ela nem sequer molhou seus pés. Isso não é sorte, é alinhamento. Você é o padrão, e o esquema deles foi o erro que o cosmos corrigiu, tornando você um vencedor incontestável. Agora, com a coroa na cabeça e o campo de batalha em silêncio, surge a pergunta mais importante de todas. O universo interveio, demonstrou sua blindagem e declarou que você é incontestável. Mas o que acontece quando você, o escolhido, percebe que a única limitação remanescente é a fronteira da própria imaginação e que o verdadeiro inimigo sempre foi a velha percepção de si mesmo? A tentativa de humilhar você não foi um sinal da sua fraqueza, mas sim a prova incontestável do poder que você carrega. Eles não conspiraram por capricho. Eles se reuniram e tramaram porque a sua luz, o seu brilho autêntico, era grande demais e os ameaçava em um nível existencial. Pare por um momento e absorva esta verdade. A magnitude do esforço que eles empregaram para tentar derrubar você é a medida exata da força que você irradia. Eles não estavam planejando a sua queda naquela sala, mas sim confessando o medo paralisante que sentiam da sua ascensão inevitável. O plano deles era simples: fazer você duvidar de si e voltar rastejando para o ciclo tóxico. Contudo, o que realmente aconteceu? O universo interveio de forma brutalmente elegante. Cada passo que eles deram para te sabotar se transformou em uma armadilha perfeita para eles mesmos. Você não precisou lutar na escuridão. Você só precisou permanecer firme e continuar crescendo na luz.
O que eles chamaram de humilhação calculada se tornou, na verdade, o palco épico para a sua maior exaltação. A sua invencibilidade se manifestou no exato momento em que o ódio deles atingiu o clímax. Agora que você viu a prova cósmica e física de que é, de fato, intocável, a natureza da sua jornada muda. Não se trata mais de sobreviver ao ataque, mas de gerenciar o poder que o ataque revelou. Você provou que o fracasso deles era a sua blindagem. Mas a pergunta mais profunda paira no ar, uma que muda a essência da sua existência. Se o universo teve que usar os seus inimigos para provar quem você é, o que ele fará agora que você finalmente se provou para si mesmo? Você precisa entender que ser o escolhido não é um título vazio, é um campo de força. Eles armaram reuniões, arquitetaram gráficos e tentaram convencer um grupo inteiro de que poderiam derrubar você, mas cada passo calculado por eles apenas reforçou sua soberania. Sua força não vem de onde você está agora, mas de onde você conseguiu sair. Você foi forjado em chamas que eles sequer conseguem imaginar, e é por isso que você é inatingível. Sua intuição, que grita perigo quando a falsidade se aproxima, é sua defesa mais potente. Não ignore esse alarme interno. Ele é o sussurro do universo confirmando que você é, de fato, protegido, escolhido e, acima de tudo, impossível de parar. O que eles chamaram de plano para humilhar você se transformou no maior anúncio da sua ascensão. Enquanto eles estavam ocupados, cavando buracos para você cair, você estava ocupado construindo sua própria escada para o céu. Sua prosperidade e paz são o veneno que destrói a narrativa deles, porque a verdade do seu brilho expõe a escuridão que eles tentaram espalhar. Cada tentativa de sabotagem se reverteu, cada mentira contada perdeu força. Você não está apenas sobrevivendo ao ataque. Você está usando a energia do ódio deles como combustível para voar mais alto. Lembre-se, o palco está montado, mas o roteiro é seu. E agora que você entende o calibre da proteção que o cerca e como os ataques se transformaram em trampolins, é crucial olharmos para frente. Eles falharam em diminuir a sua luz. Mas o que acontece quando a mesma força que o protegeu começa a operar através de você, transformando a vitória pessoal em um legado capaz de mudar a realidade de quem está ao seu redor? A verdadeira revelação sobre o poder que você carrega está prestes a ser feita. E ela não fala apenas sobre sua invencibilidade, mas sobre a sua responsabilidade divina. O que significa de verdade manifestar essa proteção inabalável para o mundo? A sua vitória não é apenas pessoal, ela é profética. O plano elaborado que criaram para te humilhar não só desmoronou, mas se reverteu, transformando-se na plataforma do seu maior sucesso. O universo registrou cada detalhe, e agora você está vendo a justiça ser entregue com juros. Eu declaro que você está entrando no seu tempo de ascensão meteórica, blindado e inatingível. Para selar essa verdade na sua vida hoje, você precisa agir. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que esta frequência de proteção continue se multiplicando. E para cravar essa vitória de uma vez por todas, comente o código 77 aqui embaixo. Não pare, compartilhe esta mensagem com quem precisa saber que a justiça divina é real. Essa é a sua prova.